essa liderança hoje. Também estou apostando no Bragantino, hein? Mas a gente começa falando sobre o Flamengo, porque o Mundial de Clubes está batendo a porta aí. Sábado já tem jogo, no fim de semana já tem partida. E a gente vai esquentando aqui, vai virando. Aliás, precisa esquentar mesmo, porque o tempo está muito frio. A gente vai virando a chavinha aí para o Mundial. E para isso chamo Igor Siqueira para falar sobre o Flamengo, mas especialmente para falar sobre a situação do Gerson. Olá, tudo bem, Igor? Boa tarde para você, como você está? Luísa, bem amigos que estão acompanhando a gente no canal UOL, é prazer estar com vocês aqui de volta no programa. Falando em esquentar, eu tô com a memória mais fresca em relação ao Aeroflá de ontem, né? Porque o que aconteceu lá foi esquentar, esquentou o clima, spray de pimenta, bomba, correria e tal, na reta final ali da chegada da delegação do Flamengo ao aeroporto Galeão, aqui no Rio de Janeiro, para embarcar para o Mundial. Mas a coisa tá quente também, como você mencionou, pro lado do Gerson, né? Porque foi xingado, foi hostilizado, chamado de traidor pela galera lá e outros xingamentos que não dá pra gente falar nesse horário aqui. Enfim, e também tá quente a história pro lado do Bruno Henrique, aí sim, denunciado pelo Ministério Público por conta do envolvimento na situação de apostas, né? Por estelionato e também por fraude desportiva, essa acusação imposta pelo Bruno Henrique. Com qual situação quente ou fervendo a gente pode começar, minha querida Luísa? Tem muita coisa, hein, Igor? Tem muita coisa pra gente falar desse Mengão. Vamos começar pela chegada lá e depois a gente vai falar desse embarque muito confuso em que tivemos aí desentendimentos entre torcedores, a polícia militar também, mas vamos falar da chegada, porque o Flamengo chegou hoje pela manhã lá em Atlantic City, nos Estados Unidos. A gente está vendo já imagens aí, já tinham 2 jogadores lá, né, que estavam servindo a seleção brasileira sub-20, Matheus Gonçalves e João Vitor já estavam, e o restante do grupo se juntou a esses atletas. Estão todo mundo lá agora, grupo completo, para começar as atividades nos Estados Unidos. Bom, Mauro César Pereira, nosso enviado especial, está lá nos Estados Unidos e traz para a gente os detalhes sobre essa chegada do Flamengo. O Flamengo desembarcou por volta das 8h45 da manhã, no horário local, aqui nos Estados Unidos, 1 hora mais cedo em relação ao horário de Brasília. Até o momento do desembarque da delegação rubro-negra dos Estados Unidos, nenhum comunicado havia sido feito ao clube carioca por parte do Zenit da Rússia a respeito da intenção de pagar a multa contratual do atleta Gerson. Assim, Gerson seguiu com a delegação para o hotel, começa hoje os trabalhos e treinamentos aqui para o Mundial de Clubes, no qual o Flamengo estreia segunda-feira aqui na Filadélfia contra o Esperance da Tunísia, às 10 da noite, no horário de Brasília, e segue uma novela que vai se arrastando, mas que pode se aproximar dos seus capítulos finais, quando definitivamente a equipe russa resolver pagar o valor correspondente à multa rescisória de 25 milhões de euros. Uma, entre aspas, novidade, que na verdade não é novidade, foi a manifestação por parte de representantes do atleta de que ele aceitou a proposta. É evidente que ele aceitou a proposta. Se não tivesse aceitado a proposta lá no começo, essa novela jamais teria começado. Gerson seguiria jogando no Flamengo normalmente e nada disso estaria acontecendo. Mauro César Pereira, aqui da Filadélfia, dos Estados Unidos, para o UOL. Tá aí o Mauro, que é um dos nossos enviados aos Estados Unidos. O PVC vai entrar com a gente, o Mauro também. Danilo Lavieri por lá, Yara Fantoni, todo o timaço do UOL lá nos Estados Unidos. Hernanzito, vamos falar sobre essa situação do Gerson. Daqui a pouco o Igor traz um pouco mais os detalhes do que aconteceu ontem. Muitos protestos da torcida tendo um comportamento ali, de certa forma, até agressivo em relação ao Gerson. A gente vai falar disso também. Mas como é que está essa negociação? Muitas dúvidas pairam no ar, se a proposta chegou, se não chegou, se já deu sim, se já vendeu, se não vendeu. Como é que está essa situação? Na segunda-feira a gente falava aqui que a tendência era dele aceitar a proposta, dele se transferir para o Zenit, só que, por enquanto, ainda está muito no campo da especulação, né? O Gerson, chegando o pagamento da multa, chegando o dinheiro, sendo depositado, não tem jeito. Aí o Gerson vai fazer a mala dele, vai se despedir, vai embora, porque as conversas elas estão acontecendo nesse sentido entre aspas, o sim do Gerson é um sim para a negociação, é um sinal verde para o pagamento da multa. E o Flamengo ainda não recebeu essa sinalização ou essa formalização. Então, o Flamengo espera receber. Só que o Flamengo agora se volta para o Mundial e espera estar focado no Mundial, inclusive com o jogador que tem contrato, que é o Gerson. Ontem a torcida pegou no pé, ficaram chateadas, nas redes sociais é a mesma coisa, mas é uma
para o Flamengo, é uma decisão muito pessoal, é uma decisão do jogador, é o jogador que está decidindo fazer esse movimento. Se é bom para ele, para o futuro, para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, para a sequência da carreira dele, é uma decisão muito pessoal e que o Flamengo fica de mãos atadas. A exigência do Flamengo nesse momento é pague a multa à vista e aí a gente começa a ter uma negociação. Antes disso, o Flamengo não tem nem o que falar. Então, até o presente momento, essa multa não foi depositada e o Gerson vai jogar o Mundial pelo Flamengo. Mas a tendência é, chegando a grana, adeus Gerson. É bom a gente atualizar esse cenário, né? Porque muita coisa está sendo dita. A multa, 25 milhões de euros. Fez o Pix, caiu o din-din, não tem o que fazer. E aí, Igor, quero te perguntar, essa proposta está na mesa? Ela chegou ou ela deve chegar ainda durante o Mundial? A janela russa ela abre só no dia 20, né? Como que está essa questão? E também surgiu um outro burburinho sobre os direitos de imagem, né? Que poderia ter um entendimento por parte do Flamengo de que o Gerson teria que pagar um restante de direitos de imagem, já que ele não seria mais utilizado, né? Essa imagem não seria mais explorada pelo clube porque o jogador iria embora. 40 milhões de reais. Isso também está sendo debatido? Uma discussão aí nessa segunda parte mais direta entre representantes do clube e do jogador nesse caso, né? Não necessariamente envolveria a situação do Zenit, a não ser que o Gerson peça para o Zenit bancar isso também nesse debate com o Flamengo. Mas dessa situação parece complexo, mas não é tanto pelo seguinte, o Flamengo se colocou à mesa de negociação como um terceiro passivo, vamos dizer assim, né? Quando ele estabelece a multa rescisória de 25 milhões de euros. Ele fez o trabalho anterior. Ele praticamente avisou ao mercado, e nesse caso ao Zenit, quanto ele queria receber. E agora vai ficar assistindo para ver se o Gerson vai entrar em acordo. E o Mauro já mencionou isso, né? Se o Zenit já está nesse ponto fazendo esse tipo de movimento, é porque a intenção de ir embora o jogador tem. Então, agora é a questão burocrático, vamos dizer assim, né? Que ele só falta assinar, aquela discussão toda. Então, o fato é a gente precisa aguardar os próximos dias para entendermos quando efetivamente esse trâmite burocrático vai acontecer. E essa sinalização está muito clara de todas as partes, assim, enfim, representantes, até a matéria do Bruno Braz ontem, que inclusive, essa altura deve estar pegando um trem lá na Filadélfia para chegar em Atlantic City. A matéria dele já diz que, né, o pessoal do lado do Gerson aceitou a proposta, enfim, essa dinâmica toda. E agora é entender o timing disso tudo. Para mim está muito mais claro que é uma questão mais de tempo do que de acerto, sabe? Em relação a esse entendimento com o jogador e com o Zenit. E aí o Gerson está tendo que lidar com a opinião contrária. Se isso vai fazer peso ao final das contas, é o próprio jogador que vai responder. Mas, de fato, as coisas estão avançando. E, do ponto de vista da torcida do Flamengo, um incômodo muito grande, né? Porque é a segunda vez que ele faz esse movimento de ir para a Europa e voltar, né? Ele fez o primeiro em 2019 e voltou também agora nessa segunda passagem dele. Então não é que seja um terreno novo, uma experiência nova para ele jogar no futebol europeu, e não seria isso necessariamente que está atraindo o Gerson para essa dinâmica. Então, por se tratar do mercado russo, essa nota de 3 aí, né, com o título de mercenário e tal, está pesando muito mais no discurso do torcedor do que se fosse uma outra oportunidade para um clube de um holofote maior, de uma situação esportivamente mais atraente para ele. Então, ao ano da Copa do Mundo, o Gerson precisa tomar essa decisão. A gente, pelos sinais, né, que todo mundo está recebendo, essa decisão está tomada, mas agora é uma questão de burocracia e a ver como é que vai ser a condição do Flamengo nesse caso que você falou, né, em relação ao direito de imagem. Se o clube, o Zenit, que está tão a fim de levar, assim, vai entrar no meio dessa discussão ou não. Mas, por hora, esse é o cenário, inclusive, envolvendo o temperamento da torcida. E, não, nesse caso, né, não só as redes sociais estão falando, mas as ruas também estão falando, que a gente conseguiu ver no Aeroflá ontem. Não é uma escolha esportiva, né? É uma escolha financeira, até porque a Rússia hoje é um país isolado do restante do mundo, não consegue disputar competições europeias. Todo esse cenário que a gente já trouxe aqui, inclusive em relação à possível perda de espaço do Gerson na seleção brasileira. Ele chegou a conversar com o Ancelotti sobre isso. O Ancelotti também deu uma entrevista na coletiva dele, ele também falou sobre isso. Livoca, o torcedor tá bravo, né? Então, a gente viu aí, nota de R$3, está sendo chamado de Judas, de mercenário, de traidor, daí para baixo. Ontem no Aeroflá virou uma grande confusão, torcedores muito revoltados no momento de dar apoio ao time, né? No momento feliz, festivo, em que o time se despede rumo a um Mundial de Clubes. Aí a nota de R$3 que os torcedores fizeram com o rosto do Gerson. Faz sentido essa revolta toda?
Eu entendo o torcedor ficar chateado, né? Um ídolo, é o capitão do time, é um jogador vitorioso, conquistou já muitos títulos pelo Flamengo. O torcedor pode ficar chateado, mas justifica esse tipo de atitude, porque é uma escolha também, é um direito do atleta, né? E aí ficam esses dois pesos aí para balancear nessa questão. Lu, assim, eu tenho uma visão a respeito, né, das escolhas dos jogadores, quando é uma escolha sempre baseada em dinheiro, que ele vai se prejudicar de alguma forma, porque a competitividade, a gente sabe que é um país que não está mais disputando competições europeias. Então, assim, ele vai perder muito esportivamente e eu acho que isso é prejudicial para o atleta. Agora, essa é a minha opinião. Se ele acha que o dinheiro é o mais importante para ele nesse momento, inclusive deixar o Flamengo numa condição que hoje ele é ídolo, ele é um dos principais jogadores, não só do Flamengo, mas assim, do Brasil, né? É um jogador importantíssimo para a seleção. Eu acho que é uma escolha dele também, né? Então, assim como a gente, por exemplo, se receber uma proposta que vai ganhar mais e para outro veículo, às vezes você fica balançado e vai, né? Mas eu não tenho 35, 40 milhões de torcedores na minha cola. Então, a gente também tem que entender que a repercussão ela vai ser baseada... Nem salário milionário, né, Livoca? Eu acho. Nem salário milionário, longe disso. Então, assim, eu acho que, além de tudo, o Gerson, ele é um funcionário do clube, né? E se para ele, no entendimento dele, essa é uma melhor proposta, uma melhor situação de vida para ele tem todo o direito de ir. E aí é claro que a torcida vai se revoltar, vai ficar nervosa, vai chamar de mercenário, Judas, enfim. A gente já viu isso acontecer em outros momentos da história do futebol brasileiro com ídolos, com jogadores nem tão ídolos assim, mas esportivamente eu acho uma escolha muito errada. Se ele for mesmo, se fechar isso daí, fechar também uma porta para ele. São as duas pontas, né? Tem o lado esportivo, o cara também tem direito de ganhar mais, é uma escolha individual. Agora, Hernanzito, vendo esse cenário, me parece já ter uma guerra de narrativas. Assim. Sim. O Flamengo diz que está de mãos atadas, né? Porque se receber o valor da multa rescisória, não tem o que fazer, o jogador vai embora. Mas, por outro lado, o Flamengo que estipulou esse valor, né? Quando o Flamengo baixa a multa rescisória no momento da renovação do contrato, mais ou menos 2 meses atrás, o Flamengo topa, falava, olha, esse valor é bom para mim. Então, o Flamengo também quer vender o jogador, porque foi o valor, na minha cabeça, foi o valor que ele próprio estipulou. E, nesse momento, o Gerson está saindo de vilão da história perante o torcedor, inclusive o staff dele, o pai dele. Me parece que esse é o entendimento do lado do Gerson, de, poxa, o clube quer vender também, e aí o Gerson que está saindo de traidor da história. Como é que fica isso? Porque assim, o Flamengo sempre ficou na mão do Gerson, entre aspas. Refém do bom futebol dele, refém do desempenho dele, refém daquilo que o torcedor sempre projetou no Gerson. Quando o pai do Gerson, Marcão, dá algumas entrevistas, algumas declarações falando o salário dele está defasado, é um dos menores do elenco, ele é um dos melhores hoje, ele é uma liderança, é o capitão. E, de fato, o Gerson se desenvolveu e hoje é o cara que fala dentro do vestiário, é o capitão do time, é uma das lideranças dentro do vestiário do Flamengo. Então, o Flamengo não tinha muito o que fazer na negociação. Poxa, como é que a gente vai deixar de atender às exigências de um cara que hoje lidera o grupo, que hoje vai para a seleção, é o principal jogador do time? Então, assim, o que acontece? Esse trabalho todo que o Flamengo foi fazendo para renovar, para manter o Gerson, para atender às exigências do staff, para atender a exigência do pai, que sempre conversou muito com a diretoria do Flamengo. Hoje, quando chega um Zenit, paga a multa e ele vai embora, assim do nada, depois de ter renovado, e o Flamengo no meio das principais competições, o Flamengo precisa criar essa narrativa, o Flamengo precisa criar os seus argumentos para o torcedor falar, gente, estou de mãos atadas. E é um pouco isso mesmo. O Boto, assim, a diretoria do Flamengo, o BAP, eles não têm muito o que fazer, porque assim, baixou a multa, baixa o valor da multa, porque a negociação era muito mais na mão do Gerson do que na mão do clube. É diferente, por exemplo... louco, mas parece que o Flamengo estava no lado mais fraco ali da negociação. Porque é diferente, por exemplo, quando o Gabigol, por exemplo, queria uma exigência de 5 anos de contrato, como se noticiou, queria aumento salarial e tal, e o Flamengo só queria 1 ano. Porque o Gabigol não estava jogando e o Gabigol não estava rendendo aquilo que ele rendeu quando ele se tornou o Gabigol ídolo. E o Gerson,
hoje está em pleno curso, forma e status de ídolo do clube, capitão de um time que está em todas as competições e é apontado como favorito. Então o Flamengo se enfraquece um pouco na negociação. E aí entra essa de toma lá da cá, puxa daqui, puxa dali. O Flamengo estava tranquilo, entre aspas, porque garantiu uma renovação, garantiu um aumento salarial com o jogador, mas aí de repente vem um Zenit. Poxa, mas o Zenit, se fosse o Atlético de Madrid, se fosse o Real Madrid, se fosse um time da Premier League, o Nottingham Forest, que seja, está levando um monte de brasileiro, você ainda repensa o mercado. Você fala, poxa, beleza, ele vai para o mercado forte. Mas não, então, nesse sentimento, o Flamengo tem razão e o Flamengo precisa criar essa narrativa para o torcedor. E por isso que o torcedor está na bronca. E muitas vezes há um exagero também, né? Que é errado, você agredir o cara, você xingar o cara. Acho que cada profissional está no seu direito de escolha. Acho que quando parte para o exagero está errado. Mas, por outro lado, também o Gerson imagina que é a independência financeira, é o pezinho de meia, é aquela coisa do pensar, o Flamengo perde 3 jogos, daqui a pouco os caras já perdem a cabeça, o time não presta mais. Vários fatores você tem dos dois lados as suas razões, né? O futebol ele é muito instável, né? Sofre uma lesão, acaba a carreira, enfim, tudo isso tem que ser pesado na escolha e, claro, né, a parte esportiva também, a Copa do Mundo está aí, claro que tudo isso tem que ser balanceado. Não é uma situação fácil, mas importante essa explicação, né, de entender como que o Flamengo ficou nessa negociação, né, como ficou enfraquecido nessa negociação. Ô Igor, pensando nisso tudo, eu imagino que o Flamengo esteja bem bravo, além do torcedor, o próprio Flamengo deve estar bem bravo com o staff do Gerson, não? Como é que ficou essa relação? Acabou criando ali um desgaste grande nesse momento. Não sei nem se pela situação atual, mas pelo anterior, né? Chamado atleta Marcão, assim denominado pelo presidente Mbappé em relação ao pai do Gerson, né? Desde essa história toda do lobby público. A questão aí não é nem fazer o lobby internamente, mas o lobby público pela renovação do Gerson. Mas eu discordo do Hernan um pouquinho nessa situação de que o Flamengo não tinha muito o que fazer. O Gerson tinha contrato até 2027, obviamente que tinha a dinâmica ali de ter um salário menor que os demais, mas, em último caso, essa multa rescisória aí foi fruto de um acordo que o Flamengo fez com o próprio jogador. Se o Flamengo não concordasse com a multa rescisória, não teria assinado a renovação até 2030, reduzindo tão drasticamente o valor da multa. Então, de certa forma, o clube também escolheu, da sua parte, assinar um novo contrato. Se não quisesse, não topasse que a multa de 25 milhões de euros entrasse em vigor, podia sentar no contrato e esperar até 2027. O Gerson, que se não quisesse ficar no Flamengo até lá, sairia, então, a custo zero, né, como a gente diz, depois do encerramento do contrato, ou já até assinando, faltando 6 meses antes, com um pré-contrato com algum outro clube. Então, a situação de vulnerabilidade no Flamengo aconteceu porque o clube concordou, em alguma instância, com essa cláusula de redução de multa rescisória. E agora precisa lidar com essa decisão que ele permitiu que fosse, de certa forma, pessoal do jogador, a partir do momento em que colocou uma multa, vamos dizer assim, acessível, mas ao mesmo tempo também dando recado que 25 milhões de euros a gente aceita perder um jogador de 28 anos para qualquer mercado que seja, desde que a grana pingue na nossa conta. Então, acho que da situação toda, do comportamento do clube nessa dinâmica de negociação, eu entendo que vai um pouco mais nessa linha. E, obviamente, que ninguém estava confortável, óbvio, né, com o tal o atleta Marcão, como eu já falei, né, toda essa dinâmica de pressão que veio do exterior. E pro lado do Gerson, essa idolatria também, ela não é prova de balas, né? Balas simbólicas, né? Pelo amor de Deus. Porque a gente já está vendo o que está acontecendo, como eu falei, né? Na rua, na rede social. Se a gente for pensar em níveis de hierarquia, de idolatria, o Gabigol era muito mais ídolo, saiu e a vida está continuando sem ele. E com o Gerson não... Pode ser que ainda saia, né? Na questão que a gente falou inicialmente, com a discussão da briga jurídica, né? Em relação tem direito a uma verba rescisória adicional pelo contrato de imagem ou não. Imagina se o Gerson sai com esse pagamento de multa e ainda com uma briga jurídica pendente para resolver com o Flamengo. Então, tem muitos elementos aí que podem prejudicar a imagem do Gerson nesse processo de relação, não só com a instituição Flamengo, mas também com o torcedor. Então, muita coisa em jogo aí para a carreira do Gerson, para efeito imediato, e para o legado que ele vai deixar como jogador ou ex-jogador do Flamengo, apesar de ter conquistado grandes coisas nos últimos anos e ter essa identificação que ele alega ter com o clube nesse momento também. Muita coisa em jogo, uma situação complexa, né? Por isso a gente está trazendo aqui todos os lados dessa situação. Mas em meio a tudo isso, tem um Mundial de Clubes aí para ser disputado, né, minha gente? O Flamengo chegando lá,
querendo ir longe na competição, é claro, e tem um elenco para isso. Livoca, como é que fica? Será que todo esse imbróglio, toda essa questão pode interferir, influenciar no ambiente do Flamengo, ou mesmo em campo, lá na disputa do Mundial? Eu acho que no ambiente do Flamengo não, mas no jogador impacta. E isso é muito prejudicial, porque a gente está falando de uma liderança desse elenco, né? Então, assim, não tem como desassociar, ainda mais depois da confusão que aconteceu ontem, né? Os protestos ali no Aeroflá, depois o Igor pode falar um pouco melhor sobre isso, mas eu acho que esse impacto da torcida é muito grande. Se você entra agora em qualquer rede social e coloca Gerson, você vai ver lá os comentários, as críticas. Isso já, inclusive, está nas redes sociais da mulher dele, né, da namorada dele, que também virou alvo aí nas redes sociais. É um desgaste emocional para o jogador no momento em que é um momento crucial do clube, né? É um momento muito importante. Isso também deve pesar. Eu não teria esse psicológico, então ou ele vai ter que lidar com isso, ou realmente isso vai para dentro de campo, não tem o que fazer. Vai ter que lidar. Você acha, Hernanzito, que isso chega no ambiente, assim, do Flamengo? Assim, no vestiários mais próximos do Gerson, com certeza isso vira assunto, né? Aquele famoso, e aí, meu irmão, vai embora, não vai? E aí, fica ou vai embora? Isso acontece. Principalmente com quem é mais próximo ao Gerson ou quem é mais próximo ao jogador que está envolvido numa situação dessa. Rola esse papo. Mas atrapalhar a preparação do time, atrapalhar o ambiente do time para uma competição importante como o Mundial, não. Isso não entra. Isso é uma coisa muito particular de um atleta. Pode ser o Gerson, pode ser... Enfim, nós estamos falando de um jogador que é hoje uma referência dentro do vestiário, que é importante, mas o Flamengo, ele tem outros jogadores que podem suprir aí essa ausência se vier a acontecer do Gerson ir embora. Então, o Flamengo é grande demais para que um jogador, por mais que tenha a importância do Gerson, atrapalhe na questão do Mundial. Então, assim, é óbvio que chama atenção, o outro ali vai falar, mas, assim, colocar isso como um problema que vai atrapalhar o Flamengo dentro de campo, isso é chance zero. Talvez seja interessante de observar como ele vai ser afetado. Ele sim, né? Porque ele está envolvido diretamente na situação. Agora, no grupo, aí já é uma outra coisa, já é bastante diferente. E pensando em restante da temporada, né? Aliás, muita gente já falou, não deveria usar no Mundial, que o Gerson vá logo. É uma liderança, como a gente está colocando aqui, não só de vestiário, não só por ser o capitão, né? Então, não só pela personalidade, mas uma liderança técnica também. Não vale a pena abrir mão do Gerson na disputa do Mundial por conta disso, Lívia? Jamais, jamais. Inclusive, vai ser muito difícil para o Flamengo substituir o Gerson. Onde você vai encontrar, né, um jogador com essa qualidade, inclusive com essa personalidade, né? Porque é um cara com muita personalidade dentro de campo, que chama responsabilidade, tecnicamente, né, sobressai e muitas vezes segura, né, ali a onda do meio de campo e faz um trabalho muito importante também, um serviço, muitas vezes, de operário, né, dentro de campo. É um jogador completo e, assim, vai ser muito difícil para o Flamengo substituir. Não consigo imaginar, inclusive, nesse momento, tendo que fazer essas mudanças aí para o Mundial. Ainda mais um time que está encaixado, né? Quem fala isso não torce para o Flamengo, né? Claramente está torcendo contra. Ou tá é porque está muito bravo e está pensando mais com a emoção do que com a razão. Estou de olho aqui, aliás, pessoal do chat, estou olhando vocês aqui, os torcedores, muitos deles bravos com o Gerson. Marcel Senna, por exemplo. Vaza logo, Gerson. Tá falando aqui, pode ir embora. Mas eu acho que está mais pelo calor do momento do que uma análise fria aí do que o Gerson pode fazer em campo. Daqui a pouco eu registro mais.